masturbação, pornografia e arte. Em alguns momentos, hoje não mais, mas em alguns momentos aí recentes, chegaram a me questionar, né, se eu estava gastando minha energia da maneira correta, se eu não estava, né? E disso que eu vou falar então, tá? Primeiro que eu queria colocar que a imaginação, a fantasia erótica, a fantasia sexual, a meu ver, ela carrega em si o mesmo prazer, o mesmo sentido de construção mental, né? E de liberação provavelmente, né, de químicas, né, no corpo, que a imaginação mitológica, a fantasia, a ficção, né, o prazer de você imaginar mundos, imaginar personagens, assistir ou ler obras que te movam para um lugar de fantástico, onde você se transporta para outro personagem muitas vezes, ou se identifica com vários personagens que são mitológicos e que têm sua base arquétipos fortes, né, que te fazem se imaginar como esses personagens ou até fazem você refletir sobre a sua diferença com esses personagens, né? Eu acho essas duas fantasias iguais, né? Aí tem que lembrar, né, que eu cresci na década de 90, né? Cresci na década de 90 e pornografia não era um acesso assim tão fácil, né, como é hoje, né? O erotismo, pornografia, o erotismo até tinha mais pro fim da década de 90, tinha muita coisa na TV, né? Cine privê, tinha... sempre escorregava uma revista, né, da Playboy, revista da Sexy, ou até umas mais pornográficas, mais explícitas mesmo. Fitas VHS, né? Muita fita VHS. Eu lembro de eu e meus primos abrir o armário do meu tio, quando ele ficava na casa do meu tio, e ele sabia onde ficavam as fitas de VHS de pornografia. Foi lá que eu conheci a pornografia da década de 90 ali, que... Eu vou falar especificamente do Rocco Siffredi. Tem outros aí, né? Mas eu acho que o Rocco Siffredi eu quero falar porque tem um documentário dele na Netflix que é muito interessante para entender essa parte metafísica da coisa, essa parte arquetípica da coisa e até mágica, né? Porque o Rocco foi um garanhão aí, né? Considerado o garanhão italiano, né? Que popularizou a pornografia aí no mundo, né? Ele é um dos principais atores pornôs aí conhecidos, né? Mas o que eu queria falar sobre ele especificamente, né? Eu acho que é interessante saber que esse caminho é um caminho que às vezes leva à perdição mesmo, né? Eu não acho exagero de algumas pessoas, até algumas pessoas que são religiosas, dizerem que a gente pode se perder, né, na pornografia. A gente pode gastar muito tempo, gastar muita energia na pornografia. Mas eu acho que o que falta falar é que essa vontade de consumir pornografia demais, erotismo e do sexo, né, de modo geral, vem da proibição do sexo, né? Vem do tabu do sexo também, né? Então a gente não pode esquecer disso. Então essas figuras, né, que despontaram na década de 90 com um desempenho sexual assim surrealista, né? Porque ninguém é como o Rocco Siffredi na realidade, não dá para ser, né? A realidade não comporta pessoas como o Rocco Siffredi por muito tempo, né? Então aquilo lá que ele fez foi abrir espaço na realidade para ser aquele personagem exacerbadamente sexualizado, né? Assim. Mas o fato é que nesse documentário da Netflix ele assume que foi
se esvaziou, que ele chegou a um ponto que ele esvaziou, não sobrou nada de humanidade nele. E que aquele personagem vazio, aquela casca vazia, foi o que sobrou. E aí quando ele constituiu família, as coisas começaram a aparecer. Começaram a aparecer como ele não podia ser mais aquilo, como aquilo era exagerado, como aquilo era insustentável a longo prazo. Como alguns rockstars também, né? Rockstar é a mesma coisa, né? Tipo, droga pra caramba, sexo pra caramba, é a mesma coisa, né? O que isso tem a ver com arte, né? Primeiro que eu acho que, de certo sentido, o desejo de fazer pornografia, né? A estética do erotismo, ele é arte sim, eu acho que é arte. E eu posso contar uma historinha que foi interessante, que até me ajudou a me desvencilhar um pouco da pornografia, foi ter criado o meu canal de pin-ups da Erotic Emotion, fazendo pin-ups aí, desenhos, figure drawing de mulheres. Ao contrário do que todo mundo pensa, quando eu acho que pensa, né? Quando eu sinto vontade de desenhar as pin-ups, né? Baseado em fotos do Instagram, e fotos até de conteúdo erótico mesmo que eu procuro, eu não sinto ímpeto sexual no sentido da ereção, no sentido de vontade de se me masturbar, nem nada disso. E, pelo contrário, eu canalizo para o ato artístico. E isso é cambiável, e é isso que eu queria falar, né? O ímpeto sexual, a fantasia sexual, ela tá no lugar, muitas vezes até, da fantasia do artista, né? Eu posso dizer por mim que muitos projetos não realizados, muita ansiedade, muito café, me fizeram ser muito frustrado com os meus projetos pessoais, né, de quadrinho, de animação, né? E esses projetos tendo essa dificuldade de realizar na realidade, eu canalizava a minha energia para o sexo, né, para a pornografia, para a masturbação, né? E claro, tomando as devidas proporções de saber que, né, personagens da pornografia não são reais e que você não pode ser uma coisa que eu demorei um pouco para entender e até me arrependo talvez de ter tido algumas relações vazias, né? Eu sei hoje que é uma canalização da minha energia vital. A energia vital que estaria sendo carregada para fazer uma obra artística e que eu não tenho êxito, eu gozo, vamos dizer assim, né? Eu sinto prazer pela masturbação, sinto prazer pela pornografia, pela fantasia sexual, né? Eu acho isso extremamente cambiável, tá? Embora possa ter algum pré-requisito bioquímico da idade, né, que eu alcancei, mas eu posso dizer com segurança que em certo período da minha vida eu deixei de consumir esse tipo de material em excesso, porque eu consegui entender que eu precisava pôr as coisas na prática e não deixar minha mente virar um turbilhão de neuroses, né, de loucuras, de de autocobrança, né? Então, eu estou me estendendo demais aqui. Se o vídeo interessar, eu faço um número 2, que eu teria mais coisa para falar. Me digam o que vocês acham sobre isso, como é que a pornografia, o erotismo, a masturbação afeta a sua prática artística, tá bom? Eu acho que está imensamente ligado, posso falar mais, se tiver interesse, gostaria de ouvir comentários aí.